Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast da Comissão de Gestão e Empreendedorismo da OAB do Paraná. Hoje a gente vai falar sobre resolução de conflitos e engajamento de equipe. Bom, convidamos hoje a nossa especialista aqui em resolução de conflitos, Leonor Almeida, advogada com especialização em Direito do Trabalho e Recursos Humanos, formação em práticas colaborativas, mediadora judicial e extrajudicial, facilitadora de círculos de construção de paz, justiça restaurativa e comunicação não violenta, formação em inteligência emocional, coaching integral sistêmico e terapeuta. Apaixonada por conversar com pessoas, aprender, observar e colaborar, transita entre um mundo tipicamente jurídico, onde por mais de 40 anos trabalhou em escritórios e empresas multinacionais, nos ramos da indústria, varejo e serviços, e se dedica ao desenvolvimento de pessoas advogadas, trazendo foco à comunicação aliada à cultura da paz, com o objetivo de despertar em si e no outro o seu melhor ser humano. Seja muito bem-vinda, Leonor. Obrigada, Gi. Bom, e do outro lado estamos aqui com a Gislaine Antônio. Ela é advogada e controller jurídico, entusiasta na inovação e tecnologia nos escritórios de advocacia, especialista em gestão na advocacia e empreendedorismo, coordenadora de controladoria jurídica no Lolato Lopes, Rangel e Ribeiro Advogados. Seja muito bem-vinda, Gislaine. Bom, pessoal, começando aqui, é importante a gente falar um pouco aqui sobre resolução de conflitos, engajamento de equipe, com foco aqui na controladoria. Só para vocês entenderem, a gente está de um lado aqui com a especialista em resolução de conflitos e do outro lado especialista em controladoria. Então, nada mais justo da gente juntar esses dois conhecimentos para a gente falar sobre isso dentro da controladoria jurídica. Bom, e a natureza desses conflitos, né, dentro da controladoria? Então, eu queria um pouco ouvir da Leonor, da experiência dela, quais são os tipos mais comuns de conflitos que surgem em ambientes de escritório, de empresas, e também tangenciando aqui para a controladoria jurídica, especialmente no que diz respeito à resistência dos advogados. A gente já vai começar com uma polêmica. Claro. O que acontece é exatamente isso. A controladoria é um órgão relativamente novo, é recente, né? E, normalmente, quem fazia o serviço da controladoria, né, a atividade da controladoria, era o próprio advogado. E o advogado, por si próprio, né, a natureza da advocacia e a natureza do advogado é uma atividade um pouco solitária, vamos dizer assim. E o advogado em si, ele é personalista. Então, é muito difícil para ele aprender a dividir, a compartilhar o seu próprio cliente. E tem mais essa também, né? Ele trabalhou aquele cliente, ele foi atrás daquele cliente, ele buscou aquele cliente. Então, quando ele se depara com um novo organismo que surgiu, como a controladoria, e ele vai ter que dividir com a controladoria todo aquele cliente que ele cativou, que ele trouxe, e que a controladoria que vai dizer para ele quais são os prazos dali para frente, como ele vai, não como ele vai se dirigir ao cliente, mas o quando ele vai se dirigir ao cliente. Quer dizer, de certa forma, o advogado ele vai precisar confiar na controladoria. E para o advogado ele passar a confiar, a deixar de confiar nele próprio, entregar essa confiança para um terceiro, é um ato de desprendimento muito grande que não está na própria natureza do advogado. Então, isso já gera um conflito interno no advogado. Ele, como pessoa, na pessoa advogada. A pessoa advogada, ela é, sem querer, por natureza, ela é controladora. Nós fomos educados assim, né? Nós somos educados a controlar prazo, nós não podemos perder prazo, etc. e tal. Então, como que a gente vai dar isso para um terceiro fazer? Né? Como que a gente vai entregar isso para um terceiro fazer? Então, começa aí. O primeiro conflito é um conflito interno. Como que eu, como advogado, como pessoa física, que trabalhei esse cliente, que trouxe ele para o meu escritório, agora eu vou entregar para um terceiro, né, que provavelmente... Será que ele vai cuidar do meu cliente, do meu filhinho, como eu cuidei até agora? Então, é mais ou menos isso, Dica. Não, com certeza. E até
também estando aqui do lado, né? Acabei não me apresentando aqui no começo. Eu sou Giovana Soares, sou membro da comissão aqui de Gestão e Empreendedorismo e também atuo como coordenadora da área de controladoria. E não só pensando nessa resistência do cliente, mas também numa resistência do sentido de que eu sempre fiz assim, por que eu vou mudar, né? Então, essa é a frase mais comum que a gente escuta dentro da controladoria, quando os advogados chegam e a gente chega com um novo procedimento, um novo fluxo, e acaba aí contribuindo para tentar quebrar cada vez mais essa resistência. Queria ouvir um pouco da Giz, alguns exemplos práticos que ela já passou dessa resistência dos advogados, principalmente na área da controladoria, que com certeza não devem ter sido poucos. Realmente não foram. Ainda acontece, né? Ainda estamos aí vivendo isso. Mas assim, esse apego, né, como a Leonor falou, esse apego ao cliente, esse apego ao controle, né, propriamente dito ali dos prazos, do que vai ser feito e tudo mais, isso é algo que você tem que ir moldando e conversando ali para entender como melhorar essa rotina dentro do escritório ali como um todo. E eu gosto muito de passar que a controladoria ela atua como um parceiro estratégico do advogado nesse sentido. Então, a gente não está ali só para fiscalizar, né? A gente não está ali só para cobrar e tudo mais. Tem essa parte burocrática, a gente sabe que, né, às vezes é necessário, enfim, dependendo do fluxo ali da rotina do escritório, mas, principalmente, trabalhar em conjunto para que a gente consiga desenvolver esse trabalho e entregar uma eficiência interessante lá no final de tudo para o nosso cliente, né? Então, assim, isso vem... os principais desafios são a gente conseguir mostrar isso, né? Então, de uma forma clara e objetiva para o advogado, como que a gente quer fazer essa parceria, né, para que funcione isso de uma forma legal, que flua muito bem, de uma maneira tranquila para todo mundo, né? Porque também não é legal para nós, controllers, quando a gente precisa exercer essa fiscalização muito pesada, né? Então, a gente também se sente desconfortável. Então, tem também o nosso lado aqui, né? Então, a gente tenta moldar isso de uma forma que fique mais tranquilo. Também, a gente vê que tudo depende de um desenvolvimento da cultura também do escritório, né? Então, dentro do escritório, a gente promover esse ambiente de colaboração, né? Que as pessoas consigam se conversar, né? Dirimir as dificuldades ali, realmente colocar em pratos limpos, como a gente fala, né? Olha, eu estou com dificuldade aqui, ou estou com um ponto aqui. Então, eu não gosto muito daquele autoritarismo de falar, não, a controladoria vai vir impor coisas que hoje eu não faço, ou que eu faço e ninguém vem me cobrar, né? Então, a gente tem que desmistificar isso realmente e tratar a controladoria como um parceiro nesse sentido, justamente para a gente entender que não é só a cobrança, não é só se o prazo foi protocolado, se não foi, como que o prazo foi agendado e tudo mais. Então, a gente ter essas conversas, desenvolver até workshops, eu já participei de muitos workshops dentro do escritório, para desenvolver essa confiança. A gente precisa ter essa confiança, tanto do lado da controladoria quanto do lado dos advogados ali, né, propriamente dito, que fazem o cumprimento e o acompanhamento dos clientes. Então, é um trabalho conjunto e sempre pensando nessa parceria estratégica aí para que a gente consiga desenvolver. E é mais ou menos isso, assim, vamos começar assim, né? Não, com certeza. E assim, o time jurídico depende da controladoria e vice-versa, né? Isso. A gente sempre fala que o time interno ali do escritório é o nosso cliente principal, pensando aqui na controladoria. Então, a gente tem que tratar, de fato, eles como nosso cliente, como a gente trataria um cliente externo do escritório. E com isso, a gente consegue aí desenvolver e mostrar que um trabalho, como você mencionou, é conjunto. Não é algo que eu vou impor junto com os sócios como controller. Olha, a partir de agora vocês têm que cumprir os prazos até às 17 e se não cumprirem, eu vou mandar e-mail para o sócio. Isso é tudo alinhado com todo mundo, Sim. né? Não tem como... Não tem segredo, né? Inclusive, assim, para a gestão de conflitos, né, uma dica legal é você fazer os combinados.
né? Sim. E talvez nesses workshops que você citou, o interessante é vocês poderem sair com uma lista de combinados, do tipo essa. Não vamos impor o horário, mas vamos todo mundo combinar um horário que seja factível e agradável para todos. Para todo mundo. Né? Não só para a equipe da controladoria, mas para a equipe do escritório como um todo. Então, acho que isso, o combinado é uma coisa que é legal. Em termos de justiça restaurativa também funciona muito, porque daí você tem o comprometimento da comunidade toda, né? Então, todo mundo costuma respeitar o combinado, porque foi acertado por todo mundo. Né? Então, isso é um critério bastante interessante de se adotar para evitar o conflito, ou tentar minimizar ou mitigar, né, o conflito que pode haver nessa questão. Porque realmente é uma mudança de cultura e tem que ser feita devagarzinho. Né? Porque é como a Giovana aqui do lado falou, né? Você está... Eu sempre fiz assim, por que eu tenho que mudar agora? Né? Então, é uma mudança de cultura, tem que ser passo a passo, tem que ser com delicadeza, né? Gentileza, né? Até porque também o próprio controller tem que se cuidar, né? Sim, até se autocuidar, né? O autocuidado e tudo mais, porque é um enfrentamento mesmo de uma mudança, é uma mudança de cultura. Né? E vocês estão de parabéns, porque tanto a Giovana quanto a Gislene, porque é uma nova atividade dentro dos escritórios, né? E tem muitas resistências e barreiras para serem quebradas por aí. Né? Eu gosto muito também de, sempre quando eu estou fazendo ajustes, né? Discutindo novas operações, ou até melhorando, né? O que tem que ser eventualmente ali rediscutido, chamar as pessoas envolvidas. Então, sempre envolver as pessoas nas discussões. Então, nunca, não, eu vou decidir com o sócio e vou passar isso porque os coordenadores vão ter que seguir dessa forma, enfim. Isso dificilmente dá certo, né? A gente não consegue um êxito nesse sentido quando tem essa imposição de uma forma vertical, né? Então, chamar as pessoas envolvidas, advogados, coordenadores, né, toda a parte ali da operação que mexe com isso no dia a dia, para ouvir deles, realmente. Fazer uma democratização da decisão. Qual que é a dor? A dor é essa. Olha, eu como controladoria estou vendo que a dor parece ser essa. Mas realmente é essa? É só essa? Às vezes é uma outra coisa que você não está conseguindo enxergar. Então, você precisa ouvir as pessoas para entender qual que realmente é o problema de fato. Porque se é muito vertical, a gente presume muita coisa e, às vezes, tenta mexer em alguma coisa que não é necessariamente o problema, né? Ou que tem que ser melhorado ali, enfim. Então, engajar as pessoas nesse sentido, tanto a equipe da controladoria como um todo, né? Não só nós, coordenadoras de controladoria, mas engajar a equipe a resolver também as questões, os problemas que surgem no dia a dia, porque a gente não está livre disso. Né? E também fazer com que a gente consiga engajar as outras pessoas fazendo esse papel de parceria, né? De uma união ali para resolver um problema específico. E é quando a gente estaria trabalhando, então, a tal da escutativa, né? Sim. Que você escuta com o seu coração, né? Sim. Sentir a dor do outro, sentir a dor do outro e empatia. Realmente se colocar no lugar do outro, mas não só se colocar no lugar do outro, mas perceber o que está acontecendo com o outro naquele lugar, né? Não é só vestir o sapato do outro, né? Sim. Isso é muito importante para dirimir os conflitos e evitar até mesmo. Né? Com certeza. Até em projetos de consultoria, de controladoria, né, quando a gente entra como consultor com o objetivo de implementar essa área no escritório inexistente, a primeira fase que normalmente eu faço é o diagnóstico. Então, quando você faz o diagnóstico no escritório, você tem que entrevistar todo mundo. Não basta só o sócio falar, eles não cumprem o prazo no D-2 por segurança, mas eles cumprem todos nos fatais. Tá, mas por que isso? Será que é só uma questão de cultura? Será que vai além disso? Será que é uma questão de que, às vezes, o sócio demora para corrigir aquela peça e entrega em cima do prazo? Então, a gente, de fato, precisa ter essa comunicação eficaz com todo mundo, justamente para entender as dores de todo o escritório. A controladoria está ali para auxiliar todo mundo. E, a partir disso, a gente vai ter aí o apoio das outras áreas. Mas, pensando aqui nessa parte de
temos um problema, vamos ter que resolver. Sim. Eu queria ouvir um pouco da experiência da Leonor, algumas técnicas de mediação, de comunicação eficaz, para tentar resolver esses conflitos dentro dos escritórios. Quais são as orientações que você já viu ali no mercado, passando aí pela tua especialização, maneiras, de fato, para a gente conseguir passar sem ter um conflito tão grande dentro de um escritório? Realmente, o primeiro passo é você querer passar por isso, tá? E não colocar, vou dizer assim, de uma maneira bastante clara, embaixo do tapete. Não dá para varrer mais para baixo do tapete. O conflito ele é real, então ele tem que ser encarado, né? Existem várias formas de você tratar esse conflito, para você não chegar na espiral do conflito, que é quando não dá mais, quando não é mais suportável, né? E eu gosto muito de utilizar os círculos de construção de paz, os círculos de diálogo. Eu acho que eles funcionam bastante, porque eles geram um ambiente de segurança psicológica, onde todas as pessoas podem falar, todas as pessoas são escutadas, e aquele ambiente realmente é seguro. O que é falado ali, fica ali, como a gente brinca, o que acontece em Vegas, fica em Vegas, né? Então, o que acontece no círculo, fica no círculo e pronto. E, geralmente, dali saem combinados muito interessantes, né? que levam, né, a soluções bastante eficazes dos conflitos que estão surgindo, né? Porque são a questão da segurança psicológica, né, que a gente fala tanto hoje em dia, e que requer que a gente seja autêntico. Mas também a autenticidade está sendo muito questionada também, porque até que ponto que eu posso ser verdadeiro? Até que ponto que eu não vou ser julgado pela minha sinceridade, né? E nesse momento do círculo de construção de paz, quando você está com facilitadores que são facilitadores externos ao escritório, isso se dá de uma maneira tranquila, né? E os combinados que saem não são combinados do tipo condenatórios nem punitivos, né? São, pelo contrário, são combinados assertivos e são combinados produtivos. Tá? Então, eu gosto muito de usar a técnica da justiça restaurativa nesse sentido. Tá? Perfeito, perfeito. Uma aula, né, Giz? Sim, com certeza. E você, dentro do escritório, Giz, você provavelmente já seguiu alguma estratégia, a aplicação de alguma metodologia, digamos assim, e como, de fato, o papel do controle ele é fundamental nessa, digamos, tentativa de mediar um conflito, até às vezes entre a equipe da controladoria, que é o que eu vejo bastante, com os outros, porque a gente, no papel de coordenador, a gente entende muito mais a questão de filtrar o que o advogado acha ruim, digamos assim, da cobrança de um prazo, ou questionando algum prazo agendado pela controladoria. E a controladoria, às vezes, o time da controladoria também tem essa dificuldade de ouvir um feedback, digamos que negativo, da outra área para eles. Então, eu queria ouvir um pouco de você sobre isso, sobre o papel do controller ser fundamental, principalmente nesse meio campo, digamos assim, e mostrar, de fato, que por mais que as áreas tenham interesses divergentes, elas andam com o objetivo final, que é construir e desenvolver aquele escritório. Isso aí. Falando novamente aqui da escutativa, né? Então, escutar muito bem tanto um lado quanto o outro, né? A gente não pode deixar também a nossa equipe de controladoria ali se sentir de alguma forma afetada. Então, a gente tem que fazer esse trabalho de gestão de pessoas como líderes mesmo, né? De acolhimento, de ouvir, de entender, e também fazer isso do outro lado, né? Entender a crítica, muitas vezes, que vem, né? Então buscar a informação daquela crítica, o porquê, o ponto focal, e desenvolver uma consciência social, eu acho. É muito importante você se autoconhecer, né? Então, fazer esse desenvolvimento pessoal para você conseguir entender qual que é o problema do outro e fazer esse desenvolvimento mesmo. Entender, assim, olha, esse é o ponto, como que eu vou mediar isso de uma forma mais tranquila, quais são... Uma coisa que muito me ajudou foi a comunicação não violenta, né? A famosa CNV, aí, como diz Leonor, que me trouxe assim, uma bagagem para conseguir entender, né,
por que isso acontece, qual que é a dificuldade, evitar aquela conduta reativa, né? Então, aquela fala de sempre, não, eu quero responder já, né? Ele falou, quero estar aqui com a resposta na ponta da língua. E, às vezes, não é assim, né? Então, a maioria das vezes, a gente precisa entender, ir a fundo e acalmar os ânimos, né? Então, muitas vezes, a partir de um conflito, o que eu sugiro é vamos conversar, baixa a poeira, vamos entender o que aconteceu, para daí você, com uma consciência social empática também, porque você precisa entender o lado do outro, conseguir resolver, né, ou chegar numa resolução ali que faça sentido para ambas as partes. Então, a CNV ela vem nesse sentido, te trazendo argumentos, né, entendimentos, principalmente de autoconhecimento, de você entender a funcionalidade da sua mente, do seu corpo, né, conseguir controlar um pouco a sua ansiedade, a sua euforia ali naquele momento, para que isso não se torne algo depois incontornável, né? Então, eu acho que é muito nesse sentido, assim. E, é claro, sempre ter documentado essas informações, os procedimentos, isso também valida muito a controladoria nesse sentido. Então, a gente faz muitas reuniões de alinhamento, reuniões de treinamento, né? Então, às vezes, é um bate-papo ali no cafezinho, sai um acordo ali. Então, fazer essa documentação também dá para a gente informações e respaldo, falando, não, gente, então, o problema não é específico da pessoa X, né? Então, é o fluxo que está prevendo, é a operação que está nesse sentido, então a gente precisa rever isso, né? E a pessoa só está fazendo o trabalho dela, que é cobrar o que ela tem que cobrar, né? Ou apontar o que ela tem que apontar, enfim. Aí depende do fluxo da rotina de cada escritório. Mas levar isso nesse sentido, de você conseguir entender um pouco a sua equipe de controladoria, porque também a gente sente isso de uma forma até muito pesada, né? E também entender a parte técnica e tentar ali, de alguma forma, fazer essa consciência social funcionar, sempre evitando uma fala reativa e mais uma escuta ativa. Eu acho que esse é o caminho. E é um trabalho diário, né? Todo dia. Eu me vi. Todo você dia, uma falando, hora. eu já estava me vendo ali. Não pode ser reativa. Não pode ser reativa. Respira 3 vezes. É um processo, é um trabalho diário, eu acho que para qualquer pessoa. E uma curiosidade, você falando, que eu fiquei, assim, de toda a tua bagagem profissional, qual, na tua opinião, foi teu maior desafio como controller, voltado para essa questão aí de resolução de conflitos? Eu acho que o maior desafio é realmente você ter o reconhecimento seu, né? Então, você ser reconhecido como um advogado, controller, né? Que optou por essa carreira de gestão, se qualificou nessa área de gestão. Então, esse reconhecimento ele é muito difícil ainda da gente alcançar. Demorado. Às vezes demora muito. E a gente é ser humano, né? A gente quer sempre ser validado ali, né? Olha, eu fiz algo legal, então valida o que eu estou fazendo muito legal aqui. E isso como um todo, né? Falo pessoalmente de mim, mas como a equipe da controladoria também sente essa falta desse reconhecimento, dessa valorização, desse envolvimento, né? Então, hoje, a gente tem que entender que a controladoria ela não é algo aleatório à organização, ao escritório, à empresa. Não. Ela é o corpo da empresa. Ela está dentro. Ela pertence àquilo dali. Então, ela faz parte. Então, esse reconhecimento da controladoria, das suas atividades, do seu papel ali dentro da organização, eu acho que isso é o que mais dói na gente e é o que é mais difícil a gente conseguir alcançar aí a médio e longo prazo, né? Então, e de uma forma direta, né? Então, às vezes a gente fica sabendo, porque o fulano falou que, nossa, você conseguiu algo muito legal. Tá, por que o fulano não falou para mim, né? Então, eu queria saber também, né? Então, esse feedback positivo, construtivo, faz todo sentido você direcionar para a pessoa adequada, né? Então, você não guardar essas informações, porque isso é o que mantém a gente sadio ali, né? Vivo, né? Vivo no dia a dia, querendo melhorar cada vez mais, assim, e dar um gás, né?
Dá um gás, nossa, que legal, consegui alcançar, esse meu objetivo foi alcançado, vamos para o próximo. Então, acho que é esse o papel aí, é o nosso desafio até hoje, né, Gi? Com certeza. Não, e até eu faço muito uma relação da área da controladoria com o departamento jurídico de empresas. Por quê? Ia dizer isso. A gente é visto como custo. Sim. Eu ia dizer exatamente isso. O sócio, ele só vai bater na minha porta se deu algum problema. É difícil, de fato, a gente ter pessoas e gestores que vão para elogiar a controladoria. Exatamente. Ou, por exemplo, equiparar os salários do time técnico, que a gente chama, para o time da controladoria. Porque tudo isso é uma batalha. Graças a Deus, eu tenho visto uma evolução no mercado. Os controllers têm recebido melhor, ainda tem muito a evoluir, mas eu acredito que nós estamos vindo numa corrente em que hoje os escritórios eles já entendem a necessidade de ter uma controladoria, que até então era, a secretária acaba fazendo um pouco de tudo, assume isso, ou o estagiário já faz, não tem por que eu ter, até dar o primeiro problema. Sim. Então, é um processo, e eu acho que de tudo de exemplo aqui que a Gis trouxe, da experiência dela, uma palavra-chave seria a confiança. Né? A gente trabalhar a nossa confiança, trabalhar a confiança do escritório, do time. Então, eu queria ouvir um pouco da Leonor, como que a confiança ela é um elemento central, digamos assim, dentro da resolução de conflitos, e como que isso a gente consegue trabalhar aí no dia a dia, além de muita terapia, com certeza. Gi, você tocou no ponto. É muita terapia, se quiser, né? Não é obrigada a fazer terapia ninguém, mas é muito autoconhecimento. Então, se você não quiser buscar na terapia com a ajuda de terceiros, você vai precisar, sim, ter autoconhecimento. Você tem que gerir suas emoções. E o que acontece, por exemplo, que eu tenho trabalhado muito no Instituto, né, é a questão do letramento emocional. A gente não tem letramento emocional. A gente não tem... a gente assim, eu digo a gente, porque acho que é todo mundo mesmo. Nós somos analfabetos emocionais. A gente só sabe dizer assim, você está bem? Estou. Você não sabe definir o que é estar bem. Eu estou contente, eu estou feliz, eu estou alegre. Não, esses sentimentos, tem vários sentimentos. Tem vários, não são só aqueles 5 que estão no divertidamente. Tem muito mais, né? Tem vários derivados desses, né? Entanto que já tem o divertidamente 2, é capaz deles fazerem o divertidamente 20, provavelmente, né? Então eu acho que assim, o importante é a gente procurar sempre se conhecer. Então, assim, a regulação emocional é muito importante. É aquilo que eu vi vocês falando aqui, vi os olhinhos virando, né? Do tipo, né? Eu reativa quando vem a primeira coisa. Todo mundo tem essa... É natural a gente ser reativa, né? É humano. Então, nós temos primeiro que nos considerarmos como humanos. Certo? Então, em nos considerarmos como humanos, eu preciso me conhecer. Então, até que ponto eu vou aguentar aquela pressão? Eu estou podendo agora? Não estou podendo? Então, eu me autoacolho. Dá licença, gente, vamos conversar daqui a 5 minutos. Vai até o banheiro, ou vai tomar um café, ou dá uma respirada lá fora, ou não sei, se vira. E dá um jeito de melhorar, porque é exatamente isso. É você se cuidar. Primeiro se cuide, para depois poder cuidar do outro. É a máscara do avião. Né? Todo mundo aqui já deve ter viajado de avião, ou se não viajou, deve ter ouvido falar dessa questão de segurança. Primeiro lugar, põe a máscara em você quando a cabine despressurizar. Depois você põe no outro, porque você não vai conseguir salvar o outro se você não salvar você primeiro. Então, é só isso. É básico assim. Né? Essa é a dica que eu dou. Tá? Com certeza. Não, com certeza. E até pensando nesses conflitos internos da questão de ser questionado, validado, queria ouvir um pouco da Gis. O controller sofre, de fato, e enfrenta desafios internos e externos, como a própria Leonor mencionou, né? A gente, para poder cuidar do time, a gente tem que se cuidar. Saúde, tanto mental quanto física mesmo. Então, eu queria ouvir de você como que a questão de ser validado, de ser questionado, como que isso afeta o desempenho do bem-estar mesmo do controller? Afeta, acho que em todos os sentidos. E mais um pouco, né? Então, quando a gente tem ausência de algo que é simples, mas é complexo ao mesmo tempo, né? Porque a gente tem entregas todo dia. Todo dia a gente tem entrega. E problema todo dia. E problema todo dia para resolver também. Então,
quando falta isso, você se sente acuado, você se sente menosprezado, muitas vezes, é uma palavra forte, mas tem que ser dita. Você se sente também impotente, porque você não está só por você, você está pela controladoria, pela sua equipe. Né? Então, a gente que tem esse cargo de liderança também tem esse olhar, esse sofrimento pelos outros. Né? Então, se não tem reconhecimento para mim, também não tem para a minha equipe como um todo. Então, a gente fica numa saia justa, assim, porque ao mesmo tempo que a gente sabe que isso é um tabu ainda, é algo difícil de se alcançar, a gente tem que se manter confiante. Né? Como que eu vou me manter confiante e engajar minha equipe? Que não, calma, galera, vamos lá, vamos trabalhar que vem. O reconhecimento vem. Né? E você tem que trabalhar o bem-estar, você tem que trabalhar psicologicamente as pessoas, porque às vezes não é na velocidade que a gente quer. Então, você fazer esse trabalho mental, se autoconhecer, né? Se fortalecer internamente, entender que muitas vezes não é sobre você, é sobre o outro, né? Então, não é porque às vezes você não tá recebendo esse reconhecimento que você está deixando de entregar, né? Então, e isso foi algo que me afetava, me afeta ainda hoje, vamos lá, né? Mas bem menos, mas no começo da carreira me afetava muito. Era uma autocobrança, dias chorando, meu Deus, o que eu estou fazendo? Era isso que eu ia falar. Quantas vezes no começo da carreira a gente chorou? Quantos choros. Nossa, minha irmã que eu diga, né? Aguentou muito aí. Mas é isso, né? Então, você se cobra muito porque você sempre pensa que está faltando alguma coisa. Você está deixando de entregar, você não está alcançando. Mas, às vezes, não é. Né? E muitas vezes não é, na verdade. Grande né? parte das vezes. Muitas vezes não é, porque você está entregando, só que falta esse olhar do outro para você, né? Desse reconhecimento. Então, é manter a cabeça assim, muito centrada naquilo que você estudou muito para fazer, né? Se autovalorizar, se autofortalecer, ter essa percepção de melhoria constante. Então, a gente sempre está buscando melhoria. Faz um curso, né? Participa de um evento, faz um podcast, tem trocas e tal. Então, a gente sempre está se desenvolvendo, buscando isso. Então, a gente tem que entender que isso é válido, né? Que isso faz a gente crescer de alguma forma. Então, a gente tem que também se autoelogiar. Né? Então, fazer isso para criar essa confiança, porque se você não se sente confiante, como que você vai motivar os outros, né? E a gente precisa fazer isso com a equipe. Então, às vezes chega em casa, desaba, chora mesmo, vai, no outro dia toma um banho, lava o cabelo e vai trabalhar com um sorriso no rosto. Então, é isso. É exatamente isso. Até eu tinha uma pessoa que trabalhava no meu time um tempo atrás e uma série de conflitos estavam tendo, enfim, estruturação de controladoria em escritórios tradicionais não é fácil. E ela chegou um dia bem séria para mim na minha mesa, eu olhei e falou assim, você não chora no banho? Porque você sempre tá assim, dura, firme, e você não chora no banho? Eu falei, olha, às vezes eu choro, mas aqui eu preciso estar com essa postura. Eu acho que é isso. Sim. É um amadurecimento que a área traz também para qualquer controller. Eu me vi ali, a Giz falando da gente chorar no começo da carreira. Meu Deus, será que eu estou fazendo certo? Será que é essa área que eu tenho que seguir? Será que eu não tenho que ficar só no peticionamento? Tá tudo bem? Então, isso é um trabalho aí contínuo e de muita terapia, com certeza. Muito. Queria ouvir e pedir para a Leonor compartilhar com a gente algumas dicas práticas para que gestores, controllers, sócios, como que eles lidam com esses conflitos e que eles promovam o engajamento da equipe. Quais são os conselhos que você pode dar? Eu acho assim, gerir conflito é gerir conflito, né? Porque conflito é conflito. Então, mas uma coisa muito importante é procurar nunca falar do comportamento da pessoa. Sempre que possível, fale do seu sentimento, ou seja, o que aquele comportamento causou em você. Porque se você fala do comportamento da pessoa, você vai estar criticando a pessoa, você vai colocar a pessoa numa posição de defesa. E aí você vai ficar numa discussão sem fim, onde um está se defendendo e o outro vai acabar atacando. Então, ou seja, o conflito continua.
né? Agora, se você colocar o que você sentiu com aquele comportamento, o que aquilo trouxe para você, dificilmente a outra pessoa vai poder te contradizer, porque ela não pode saber o que você sente ou deixa de sentir. Por isso, a importância da gente ter o letramento emocional. Por isso que, se vocês quiserem, eu sugiro que procurem no Google, tem várias listas sobre sentimentos. E comecem a ler, pôr na cabeceira, à noite, antes de dormir, para a gente adquirir vocabulário. Porque é muito importante a gente ter vocabulário sobre sentimentos. Com certeza. Não, isso é um ponto assim essencial, acho que, para evitar qualquer tipo de conflito. Primeiro, e outra coisa, já sabe que vai entrar num conflito, já sabe que vai entrar numa conversa difícil, né? Se prepara para essa conversa, né? Então, primeiro se acolhe, veja se você está em condições de conversar, isso é muito sério. E ao ir para essa conversa, ao se dirigir para essa conversa, diga qual é o tema que você quer discutir, seja claro, seja transparente. Isso é muito importante. Isso garante o sucesso da conversa. Não esconda o objetivo da sua conversa. Eu quero falar sobre isso. Seja objetivo, né? Isso é muito importante também. Com certeza. É uma técnica que eu uso quando eu preciso levar um problema para os sócios. Eu preparo tudo que aconteceu, tudo que eu mudei dali para frente e faço realmente uma ata ali, para que quando a gente chegue, como você falou, já chegue com o conflito, mas com a resolução daquele conflito. Isso. E que a partir dali não vai se repetir, porque os erros, eles são humanos. Obviamente podem acontecer. Então a gente tem que cuidar para que isso não se repita e através de ajustes de fluxos. Bom, eu queria ouvir um pouco da Giz agora, indo para a reta final. Algumas estratégias que você colocou na prática, principalmente aqui ouvindo os conselhos da Leonor, e alguns resultados que você, de fato, já observou a partir dessas técnicas de resolução de conflito. Então a gente vem aí de um desenvolvimento de muita transparência, né? Então eu acho que esse é o ponto principal que a controladoria tem que exercer. Ser muito transparente nos objetivos, por que aquilo dali está acontecendo, né? Levar isso para um conselho de sócios, enfim, para uma gerência de coordenação, de uma forma objetiva e muito clara, né? Sempre buscando ali já essa resolução, como você bem disse, né? A gente tem um problema, a gente já sabe que aconteceu um problema. O que a gente vai fazer para que isso não se repita? Então, a controladoria é o setor ali, o departamento que vai ter essa resposta, né? Para conseguir ajudar ali o desenvolvimento da área técnica, enfim, da parte administrativa, até financeira ali, né? Então, a gente consegue fazer esses ajustes ali com muita transparência. Também ter muita parte de colaboração, né? Então, buscar isso de uma forma muito direta. Então, que você precisa das pessoas, você precisa do outro para conseguir desenvolver o seu trabalho. Então, buscar essa colaboração não é de um dia para o outro, né? Vem junto com a confiança também. Então, é um trabalho todo dia um pouquinho, né? Todo dia você vai plantando um pouquinho até o momento que você consegue isso. Então, essa colaboração, essa confiança vai sendo desenvolvida ao longo do trabalho. Então, mostrar que você está disposta e, né, tirar a armadura, né? Então, sofri muito com isso também, sendo uma pessoa muito recolhida, assim, até com dificuldade de interação. E isso mostra que você parece estar armado, né? Nossa, não vou, tenho medo dessa pessoa, não vou falar com ela. Nossa, quantas vezes eu já ouvi isso. Mas não é assim, né? Isso a gente vai criando com a maturidade, a gente vai criando formas de contornar isso, né? Então, a experiência traz isso para o dia a dia. Então, vai melhorando a nossa comunicação nesse sentido. Então, é se desarmar mesmo, falar que, né, pôr ali que você está como um parceiro, que você quer colaborar com aquilo dali, né? Não é tirar nada de ninguém, não é impor nada para ninguém, e sim fazer esse trabalho do dia a dia que tem que ser feito ali da melhor forma possível, né? Então, esse foi um pouquinho do que eu trabalhei assim ao longo desses anos. E, é claro, né, uma aprendizagem contínua, né? Então, a gente sempre vai passando por novos desafios, aprendendo novas habilidades, desenvolvendo algumas coisas que, às vezes, ficam esquecidas, adormecidas lá.
mas com o tempo você vai conseguindo, né, desabrochar e fazer com que isso realmente aconteça. E uma dica final, assim, traga para perto, né? Puxe. Às vezes a pessoa não quer. Não quero discutir com a controladoria, não quero falar com a controladoria, não quero alinhar nada com a controladoria. Mas promova isso, né? Seja a pessoa que vai buscar isso, porque você não pode ficar esperando, porque senão impacta o teu desenvolvimento, o desenvolvimento do teu setor. Então, traga as pessoas para perto, assim. Né, façam rodas de conversa, enfim, workshops, como eu falei lá no início, para desenvolver essa comunicação, para desenvolver essa abertura, né? Você tem que ter um canal aberto ali. Que não precisa ter medo de conflito. Sim. Né? A Vai gente acontecer. vive conflito desde a hora que a gente acorda. Que roupa que eu vou pôr hoje já é um conflito. Né? Sim. Se eu vou tomar café antes de escovar o dente, escovar o dente depois de tomar o café, já é um outro conflito. Isso aí. Então vai ter que mexer nisso, Exato. vai ter que colocar isso em pauta e discutir, mas com maturidade, com inteligência emocional, com empatia, né? Sem ser reativa, com uma escutativa. Então, todas essas habilidades aí que a gente tem que ir desenvolvendo, não só nós controllers, mas Qualquer todo pessoa. profissional, Ser humano, né? Ser humano aí. E ter essa inteligência emocional faz ali toda a diferença. Então, buscar esse autoconhecimento, buscar essas habilidades ali né, que envolve a comunicação não violenta, para que você consiga entender quais são os conceitos e consiga aplicar isso no seu dia a dia para melhorar esses conflitos aí que acontecem. Essas relações. Perfeito. Acho que é isso. Leonora, alguma dica final também aqui para o pessoal? Não, acho que a única dica mesmo que eu gostaria de enfatizar é não, por favor, né, fale sobre seus sentimentos, nunca fale sobre a atitude do outro. Procure se lembrar disso, isso é muito importante. Estou falando aqui do alto dos meus tantos anos de vida, porque também já fui muito de falar sobre você fez isso, fez aquilo outro. Não, sabe, agora eu vou falar sobre o que eu sinto. Então, vamos trabalhar esse letramento emocional, porque a gente vai ganhar muito. As relações vão ganhar, né? O ser humano vai ganhar, o nosso mundo vai melhorar. E, como eu digo, eu quero ser um melhor ser humano e eu espero que todo mundo também queira isso, né? Com certeza. Essa é a minha dica. É isso Esse mesmo. é o foco. Bom, pessoal, gostaria de agradecer, então, vocês duas por estarem aqui com essa riqueza aí de conhecimento e de bagagem. Eu acho que isso é muito importante para qualquer profissional da área de controladoria e qualquer profissional da área da advocacia, efetivamente, que prefere seguir, quem sabe, aí uma área um pouco diferente e que estão aí à disposição para, caso tiverem dúvidas, fiquem à vontade para procurar as meninas nas redes sociais, elas estão ativas lá, e qualquer coisa também pode procurar a gente pelo CGE, no Instagram, e também aqui pelo site da OAB. A gente consegue entrar em contato aqui com a nossa presidente e a gente consegue esclarecer eventuais dúvidas. Quem sabe rola uma parte 2 aqui desse podcast. Sim, muito importante. Esse assunto sempre está... Tem pauta. Tem pauta. Opa. Não falta. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigada por assistirem o 2º episódio e fiquem com o nosso acalento aí e com os sentimentos do divertidamente, como diz a Leonora, que efetivamente estão aí no nosso dia a dia. Pessoal, muito obrigada. Até logo. Até breve. Muito obrigada. Até. Até.